É, eu sei o que você deve estar pensando. Esse cara tá de clickbait, mas te garanto que não é isso. Só que nós vamos ter que fazer um combinado. Você precisa assistir esse vídeo até o fim e você vai ver que eu não estou mentindo nem te enganando. O título do vídeo é exatamente o que vai ter nesse vídeo. O compromisso que a gente está firmando é simples. Me dá uma chance, olha o vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Até porque vai ser um vídeo mágico. Diferente de uns juízes que tem por aí, eu não vou te decepcionar. Eu sou o João Wagner Munhoz, sejam bem-vindos ao The Justice. Vamos estabelecer aqui como vai funcionar esse vídeo. Vai ser dividido em duas etapas. Primeiro, eu vou lhe contar um conto mágico, um conto de fadas sobre justiça. E depois, na segunda parte do vídeo, nós vamos falar sobre a prisão de Bolsonaro. Então, vamos começar. A nossa história é sobre um julgamento, mas não um julgamento qualquer, um julgamento em um tribunal chamado STF. Mas peraí. Você está achando que eu vou falar do STF do Brasil? É claro que não, é óbvio que não. Eu vou falar de um outro STF que não tem nada a ver com o STF do Brasil. Os dois STFs não têm nenhuma relação e nenhum tipo de parentesco ou similaridade. Totalmente diferentes um do outro. Esse STF que eu vou falar é o Supremo Tribunal da Floresta. Mas, para a história fazer sentido, eu vou apresentar para vocês os personagens. Neste conto de fadas, nós temos 5 pessoas, ou melhor, 5 animais, que foram presidentes da República Federativa da Floresta. Vou apresentar eles para vocês. Primeiro, o presidente Raposa. Durante um longo tempo, a Floresta acreditava que ele era um político de direita, porque, inclusive, ele foi opositor do povo. Mas, na verdade, hoje se sabe que, quando muito, ele é centro-esquerda. Ele e o povo não são exatamente iguais, mas hoje, por exemplo, que existe o Gavião, que de verdade é de direita, o nosso amiguinho Raposa prefere apoiar o povo, deixando bem claro que de direita ele nunca foi. O segundo presidente da nossa história é o Polvo, líder máximo da esquerda da Floresta. Durante o governo dele, houve uma série de escândalos de corrupção. Chegou ao cúmulo dele ganhar uma clareira de castores que ele ajudou em obras da floresta. É um ladrão e corrupto, cheio de delações, com muitos animais que acusaram, apontaram, mostraram provas, mas o STF inocentou ele de forma vergonhosa, absurda e grotesca. Terceira presidente, a Anta, subordinada do povo, indicada por ele para seguir com seus belos passos governando a floresta. Também governou no meio de um monte de escândalo de corrupção, embora ela de fato nunca tenha sido condenada diretamente por ser corrupta, diferente do amiguinho povo. A falta de inteligência da Anta sempre foi muito clara e sempre foi motivo de muitos memes pela extrema-direita. Ela foi destituída do cargo porque cometeu crimes de responsabilidade. Uma coisa que ninguém nega é que ela foi uma péssima governante, foi talvez a pior presidente que já teve, superando até o amiguinho povo. Morcego. Ele assumiu o cargo quando a Anta foi destituída, ele era o vice dela. Por incrível que possa parecer, ele estava sendo até que um bom presidente, mas ele teve muito pouco tempo e foi freado por escândalos de corrupção de desvio de sangue na floresta. A partir daí ele ficou fora de embates, ficou oculto no cargo de presidente até ele acabar. De novo, por incrível que pareça, esse é o único dos presidentes que nunca se declarou abertamente contra o Gavião. E o Gavião é o nosso último animal personagem que é presidente. É o único dos presidentes da floresta que realmente é de direita. E por isso, como a floresta ficou muitos anos na mão da esquerda, ele foi muito, mas muito atacado pelo sistema. No fim do mandato dele, que
Ele só não conseguiu se reeleger devido a uma força tremenda que a esquerda da floresta, junto com a STF, fez. Eles o acusaram de golpe. Mesmo que, durante o tal golpe, ele estava num outro bosque. Ele estava totalmente fora quando teve os eventos que o STF chama de antidemocráticos. Mas mesmo estando fora, ele foi delatado por um outro animal que, apesar de ter contato com o gavião, não estavam juntos no momento, e este outro animal foi, digamos assim, torturado e teve que fazer vários depoimentos, porque o STF não ia ficando satisfeito com o depoimento. Mesmo que isso seja ilegal, você não pode ficar obrigando um animal da floresta a ficar dando depoimentos até que ele fique do seu agrado. Mas este STF, ele não obedece às leis, então ele faz o que ele quer, como ele quer e do jeito que ele quer. E olha que incrível, é esse STF que agora vai julgar o gavião e direto. Não vai para os tribunais menores da floresta como é o devido processo legal. Vai direto para esse STF julgar o gavião. Ele não vai ter direito à instância, ele vai ser simplesmente julgado por este tribunal e não vai ter a quem recorrer, independente do que aconteça. Agora vamos conhecer os juízes, os 11 juízes do Supremo Tribunal da Floresta. Antes de apresentar os juízes, vamos lembrar que todos os presidentes possuem algum grau de afinidade com os juízes que ele indicou para o Supremo Tribunal da Floresta. E o polvo e o gavião são arquirrivais. Se um juiz não for completamente isento e ele for do lado do polvo, da anta ou da raposa, ele provavelmente não seria confiável para julgar o gavião. E vice-versa. Se um juiz fosse completamente fiel ao gavião e não fosse isento, não fosse justo, ele também não seria apto a julgar o polvo. Isso eu acho que fica bem claro. Dito isso, vamos aos juízes. Escorpião foi indicado pelo polvo. E não só foi indicado pelo polvo, ele era o advogado do polvo durante a Operação Floresta Limpa. Ele teve um papel fundamental na defesa do polvo durante esses processos que resultaram na prisão do polvo e depois da sua vergonhosa escapada. Segundo juiz, o javali também foi indicado pelo polvo. Esse era afiliado ao Partido Comunista da Floresta. Sempre foi um antagonista fervoroso ao gavião. Ele era ministro do polvo na época dos atos antidemocráticos e fez mundos e fundos para condenar o gavião pelos atos antidemocráticos. Ele era o pivô em dizer que gavião era o causador do tal golpe que nunca existiu. Jacaré, também indicado pelo polvo. O jacaré ele foi advogado de muitos políticos. Qual que foi o mais notável? Adivinha? Adivinha? O polvo, óbvio. Ele foi advogado do Partido do Polvo e o defendeu em vários imbrólios jurídicos que ele esteve metido. Agora nós vamos para o primeiro juiz que foi indicado pela anta, o Tatu. O Tatu ele foi um advogado bem atuante no meio político. Mas vamos ver se vocês adivinham qual é o principal partido que ele defendeu. Qual é o partido principal que ele atuou? O Partido do Polvo, principalmente em questões eleitorais. Ele também trabalhou com diversas outras figuras políticas, entre elas uma bem notável, o ex-presidente Raposa. O Tatu sempre está metido no barro. Coruja, outra indicada pela anta. Apesar de sábia e de que em outros momentos ela atuou como uma juíza honrada, desde que a serpente entrou no Supremo Tribunal da Floresta e começou a tomar para si o direito de mandar em tudo e em decidir tudo o que quer, a coruja ficou estranha. Ela começou a, parece que, defender a serpente e, por mais absurdo que seja o que a serpente faça, a coruja parece concordar. Não dá para entender por que isso começou a acontecer, mas o fato é de que acontece. Então hoje a coruja não é mais a figura confiável que já foi e nem mesmo uma juíza como foi outrora.
Mais um indicado pela ANTA, o Sapo. O Sapo, ele foi um ferrenho crítico ao governo do Gavião. E desde que começou a terrível doença da floresta, tudo piorou muito. Claramente o Sapo atuou para que o poder se esvaziasse da presidência, porque ela estava nas mãos ou nas asas do Gavião, desautorizando, tomando decisões que favoreciam outros governantes menores e faziam o poder se esvair do Gavião. Além disso, apesar dele ser um juiz e ter o dever de se manter neutro e isento, nunca escondeu o que pensava do Gavião, sempre negativo, e ainda o pior de tudo, defendeu o impeachment do Gavião, o que faz com que, no mínimo, se desconfie da imparcialidade que ele vai ter em qualquer julgamento que esteja o Gavião. Camaleão, outro indicado pela ANTA. Apesar de o discurso dele ser mais ameno, ele era o presidente do Supremo Tribunal da Floresta durante o período da doença terrível da floresta. Ele, então, atuou ativamente para tirar os poderes do Gavião, só pelo fato de que ele não concordava, assim como a maioria dos juízes do Supremo Tribunal da Floresta, em como o Gavião estava lidando com a situação da doença. Ou seja, uma atitude completamente errada, pois juízes não deveriam governar, e sim o presidente eleito pelo povo, como dita a democracia da floresta. Mas na visão deles, eles tinham esse dever e essa obrigação. Em termos práticos, ele ignorou a sua posição de juiz para se aproveitar dela para fazer com que a ideologia política dele prevalecesse sobre a do atual presidente, no fim não sendo justo nem correto, simplesmente ignorando o que significa justiça para que a sua forma de pensar prevalecesse. Logo, não é um juiz confiável. Abutre. Bom, o presidente Raposa é o que faz mais tempo que foi presidente, então é natural que não tenha muitos membros do Supremo Tribunal da Floresta dele. Mas tem um, o Abutre. Esse, meus amiguinhos, se não existisse o Serpente, seria o pior de todos os ministros do Supremo Tribunal da Floresta. Ele não é nada confiável, bem diferente de como deveria ser um juiz. Ele altera as decisões dele a todo momento de acordo com a conveniência política atual dele. Na época em que os amigos do Raposa concorriam contra o povo, ele era um ferrenho crítico desse povo. E, inclusive, chegou a chamar ele diversas vezes de ladrão, de corrupto. Mas agora que o Gavião veio e chutou a turma do Raposa, mostrando de verdade o que é direita, aí o povo passou a não ser mais tão criminoso, começou a não ser mais tão errado. Sim, quem virou o criminoso e o errado é o Gavião. Afinal de contas, enquanto o Gavião existir, os amigos do Raposa nunca mais vão conseguir vender que são de direita. Mas o Abutre, ninguém espera nada de bom dele, ninguém espera nada de imparcial dele, nem pessoas próximas. Ele nunca vai ser imparcial, nem com o Gavião, nem com o povo, nem com ninguém. Ele vai sempre favorecer os objetivos dele. Isso todo mundo sente, mas ninguém vai falar porque morre de medo do julgamento que pode sofrer. O Morcego, que ficou muito pouco tempo na presidência, ele só tem um indicado. E apesar do Morcego ser o único dos outros presidentes que não é abertamente inimigo do Gavião, ele indicou para o Supremo Tribunal da Floresta o pior de todos, o Serpente. O Serpente, ele acredita que ele não é um juiz, ele acredita que ele é a própria justiça. A justiça deturpada dele, mas é isso que ele pensa. Que ele tem o poder para atacar e destruir e combater a terrível extrema-direita, onde ele achar que ela estiver, com a lei que ele achar que pode e que deve. Ele é o único juiz que consegue ser a vítima, o acusador, o investigador, o juiz. Ele é tudo. E ele não se preocupa em inventar leis, deturpar leis, só para condenar e acusar todo mundo que ele não gosta ou que ele quer que seja acusado. Proíbe, censura, determina prisão, determina tomada de bens e ele não poupa ninguém, não poupa senador, não poupa deputado, não poupa presidente.
ele se sente acima de tudo e acima da lei e por algum motivo, no mínimo estranho, os outros membros do Supremo Tribunal da Floresta deixam ele fazer isso. E ele claramente quer que o Gavião suma, que não tenha mais poder nenhum. Logo, não daria para confiar em um julgamento dele. E por fim, nós temos os 2 juízes que foram indicações do próprio Gavião, começando pelo Capivara. O Capivara, ele tinha carreira de juiz antes de ser indicado para o Supremo Tribunal da Floresta, o que, por bizarro que pareça, é raro no STF. O que eu acho, no mínimo, estranho, vocês não acham? Só que, infelizmente, o Capivara está sempre evitando conflito e parece que ele sempre acaba votando junto com os outros juízes do STF para não se indispor, para não se incomodar. Ou seja, se esses outros juízes tiverem uma decisão, muito provavelmente o Capivara vai ir na ONU e vai ir na mesma decisão deles. E o último dos juízes, o Preguiça. O Preguiça, ele é terrivelmente evangélico. E ele, diferente de praticamente todos os outros, é o único que parece perceber as injustiças que estão fazendo com o Gavião. E algumas vezes ele, inclusive, defende e age contra os outros. Mas ele é muito lento e dificilmente ele vai fazer alguma ação realmente efetiva contra os outros. Até porque ele não é muito combativo e é um só. Então, dificilmente ele vai mudar qualquer coisa ali. Ufa, que trabalheira para fazer esse vídeo. Assim eu vou acabar ficando careca. Seria bom se eu tivesse uma patrocinadora que ajudasse a gente a voltar a crescer cabelo. Porque eu não quero acabar que nem o Serpente, de jeito nenhum. Para isso, você podia me fazer um favorzinho muito simples que não vai te custar nada. Deixar um like, se inscrever nesse vídeo e não fazer vídeo de react. Bom, aí fica para vocês. Como é que vocês acham que vai ser o julgamento do pobre do Gavião, tendo esses belos juízes que eu acabei de mostrar para vocês? Eu tenho um palpite, assim, de leve, quase imperceptível de como que vai ser, mas eu não vou falar, eu vou deixar para vocês aí botarem nos comentários, pensar entre vocês, como é que vocês acham que vai ser esse julgamento? Eu tenho meu palpite, mas eu não vou falar, eu vou deixar esse momento para vocês saírem do videogame, começarem a refletir, para de assistir Jujutsu Kaisen e fica aí e pensa como é que vai ser esse julgamento? O que esses juízes vão proporcionar de justiça ao Gavião? A moral desse conto de fadas é justamente o exercício da imaginação. Já foi a primeira etapa. Agora vamos para a segunda parte do vídeo. Agora, diferente do meu padrão de vídeo, aqui a gente não vai fazer uma conclusão. Eu vou dividir com vocês uma previsão. Eu vou contar para vocês uma premonição mediúnica que eu tive. E eu já advirto vocês, tá? Essa previsão, essa premonição que eu tive, ela não tem nada a ver com o resto desse vídeo. A parte do Supremo Tribunal da Floresta não tem nada, absolutamente nada a ver com essa premonição que eu tive. Mas, se eu tiver certo com a minha premonição, eu acho que eu sou o pai de Ná. Provavelmente o Walter Mercado 2. Não espere, ligue já. Eu vou ser foda. A premonição que eu tive, através dos meus poderes psiônicos, é de que o Bolsonaro vai se tornar réu pelo nosso STF hoje. E que quando esse julgamento acabar, quando ele for finalizado, ele vai ser condenado e preso. Mas como eu disse para vocês, isso não se baseia em nada, em algum fato real. Eu estou dividindo com vocês uma premonição mediúnica, psiônica que eu estou tendo. É fruto dos meus poderes de adivinhação, que eu nem sei de onde estão vindo. Eu confio plenamente na justiça, eu confio plenamente nos juízes do STF brasileiro. A minha premonição não tem nada a ver com teorias conspiracionistas que a extrema-direita adora fazer.
Essas teorias são falaciosas e antidemocráticas. Eu não vou aceitar que alguém coloque em xeque que talvez eu esteja falando desse jeito, porque é perigoso falar mal do STF, sendo que o STF, por ser completamente democrático, você pode falar mal dele, se tiver motivos, como a gente não tem, não vai falar, que não tem problema nenhum. Eu não vou admitir que alguém pense que eu estou falando isso de uma forma exitosa, porque a gente tem que se preocupar com o que o STF pensa da gente, porque o STF do nosso mundo real jamais atuaria contra a justiça e acusaria pessoas só porque elas deram opinião. O nosso STF é totalmente diferente daquele STF fictício e ilusório que eu falei no início do vídeo. Não existe nenhum motivo para a gente duvidar das habilidades dos nossos atuais juízes do STF. Eles são exemplares, são juízes irretocáveis, com um saber jurídico que dá um orgulho danado. Eu confio plenamente de que, se eles julgarem algum presidente nosso, em algum momento eles vão ser completamente justos e não vão de forma nenhuma deixar as opiniões políticas e ideológicas deles prevalecerem sobre a justiça. E eu vou enfatizar aqui, não cometam o erro imperdoável de comparar os nossos juízes do mundo real com personagens fictícios, meus ou de qualquer outro, que cometem barbaridades horríveis que nunca, jamais um juiz ruim real faria. Quem dirá os seres magnânimos e perfeitos que são os juízes do Supremo Tribunal Federal. Você pode ficar tranquilo e sossegado, não existe risco de injustiça quando a situação cai no Supremo Tribunal Federal do Brasil. E se algum presidente for julgado no nosso STF atual, você pode ficar tranquilo, que ele vai ser julgado da forma mais justa e honesta e você vai poder ficar tranquilo que ele só vai ser condenado se realmente houve algum crime por parte dele. Certo? É só isso que eu tenho para dizer. Boa noite.